Alô você! Vamos trabalhar agora crime consumado e crime tentado dentro do direito penal, uma das partes essenciais que a gente tem que ter e que a gente tem que aprender, porque a partir dele o entendimento, quando a gente for trabalhar a árvore do crime, fato típico, antijurídico, culpável, e jogar todas as descrições e as aberturas da árvore do crime, a gente vai estar muito bem organizado quando a gente for fazer isso, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o crime consumado e o crime tentado, e o crime consumado está no teu material aí, artigo 14.1, ele diz assim, o crime, ele está consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua convicção legal. Então vamos para os elementos da convicção legal do que diz o crime consumado, tá? Então, na verdade, os elementos da convicção do crime consumado são 4. Eu tenho a cogitação, que é chamado o evento interno, eu tenho a preparação, a execução e a consumação, que são as fases externas do crime. Então, o que eu tenho aqui é o iter criminis. Cuidado quando você for fazer redação, para não colocar inter, tá? É iter criminis. Isso aqui não é jogo de futebol, não. Não é time de futebol, não. É iter criminis, ou nada mais do que as fases do crime. Aí tem sempre alguém que está estudando mais e fala assim, pô, Evandro, mas tem mais uma fase do crime aí, que o nome dessa fase do crime é exaurimento. Não, não tem, tá? Na nossa teoria que a gente vai usar aqui, o exaurimento está fora das fases do crime. Tem alguns autores, tá? Por exemplo, o Rogério Greco, quem estuda pelo livro do Rogério Greco, já está errado para esse nível de concurso ficar estudando com doutrina muito pesada. Ele pega esse doutrinador, o que ele faz? Ele pega e joga o exaurimento para dentro das fases do crime, aí as fases do crime viram 5. Mas, na verdade, a corrente majoritária do direito, e é o que preza os concursos públicos, eles dão só as 4 fases do direito. Não é que está certo, está errado, não. É que tem corrente minoritária e corrente majoritária. Logicamente, a gente bate na majoritária. Então, cogitação, preparação, execução e consumação são as fases da fase do crime. O exaurimento está fora da fase do crime. Você vai entender que o exaurimento é o chamado o acabar do crime. É quando o crime se esvai todo o potencial lesivo dele, tá? Então tá, Evandro, mas como é que, basicamente, eu estou num crime consumado? Você vai estar num crime consumado dependendo da característica e da classificação do crime. Porque cogitou, eu pensei que... eu vou dar um exemplo hipotético para você, tá? Eu estou cogitando um crime. Putz, cara, é a fase interna, tá dentro da minha cabeça. Isso aqui não é punível no Código Penal. Nem aqui, ó. Essas fases são puníveis de acordo com o artigo 31 do Código Penal. O crime só pode ser punido salvo se ele pelo menos entrar na esfera de execução. Então tem que ter o primeiro ato de execução para o crime começar a ser punível. Isso pelo artigo 31 do Código Penal. Depois, logicamente, eu vou dar a classificação na hora que eu estiver falando da tentativa do que significa o chamado crime autônomo, que não é o crime principal que o cara queria constituir, mas a conduta dele por si só na preparação já constitui um crime diferente do elemento subjetivo inicial. Mas vamos bater aqui o crime consumado primeiro. Então você já sabe que tem que cogitar, cogitei matar, preparei, peguei uma faca, fui lá, executei e a pessoa veio a morrer. O crime vai estar consumado. A consumação se dá de acordo com a característica de cada crime. Logicamente, a consumação é legal a gente ver crime a crime, mas eu já consigo adiantar para você a consumação em algumas classificações de crimes, que fica mais fácil quando eu começo a adiantar aos poucos, tá? Existem os chamados crimes materiais, existem chamados crimes formais e existem chamados crimes de mera conduta. Eu vou dar só essas 3 classificações agora, tá? Existe a consumação no crime permanente, no crime continuado, no crime habitual, tá? Existem várias classificações, mas vamos dar essas 3 aqui. Crime material é todo aquele crime que existe o resultado naturalístico, Evandro, o que é o resultado naturalístico mesmo? É aquele resultado que muda o mundo físico. Por exemplo, no caso do homicídio, quando você fere o bem jurídico tutelado, sangra a pessoa, quando no furto ou no roubo você destrói o patrimônio, ou leva o patrimônio da pessoa que ela venha a perder o patrimônio, você mudou o mundo físico, você alterou o mundo físico. Então existe o resultado naturalístico. Nos crimes materiais, além de existir o resultado naturalístico, ele tem que acontecer. Esse resultado é obrigatório ele acontecer, obrigatório, para que o crime esteja consumado. Por exemplo, artigo 121, vem escrito assim,
matar alguém. Pô, se você, para que alguém, para o crime estar consumado, alguém tem que matar e alguém efetivamente tem que morrer. Então tem que haver o quê? A morte. Aí o crime vai estar consumado. Senão não vai haver consumação, vai haver tentativa, tá? Nos crimes formais, existe o resultado. O resultado existe. Resultado naturalístico também existe. Naturalístico. Mas ele não precisa acontecer para consumação. Eu vou colocar isso aqui, ó. Não necessita dele. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo é o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Diz lá, solicitar para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Quando o policial, por exemplo, vai lá e solicita vantagem devida, solicita, o que ele faz? Vamos lá para o esqueminha nosso. Quando ele solicita, ele pensa, se posta lá perto do cara que está com o carro cheio de muamba, vai e ele solicita. No primeiro ato de solicitação, o primeiro ato de execução dele, assim que ele solicita, a primeira solicitaçãozinha, a execução já se junta na consumação. Então, na verdade, existe o resultado naturalístico, mas ele é tratado como exaurimento. Por exemplo, se o particular foi e der o dinheiro. Por isso que esses crimes formais aqui são chamados de crimes de consumação antecipada e também são chamados de crimes de efeitos cortados. Evandro, por que consumação antecipada e efeitos cortados? Porque o primeiro ato de execução, no momento que o cara solicita, ele já une a consumação. É difícil você ter uma forma tentada. Evandro, então quer dizer que nos crimes materiais a tentativa é possível, nos crimes formais a tentativa é exceção da exceção? Ela é possível, mas é muito difícil de ocorrer. Porque, na verdade, quando o primeiro ato de execução ele já se une na consumação, tanto que o nome é consumação antecipada e efeitos cortados. Evandro, mas se você falou que pode vir a acontecer uma tentativa, dá um exemplo de quando pode vir a acontecer a tentativa. Imagina o seguinte, eu sou policial, tá? Vou até fazer um desenho aqui, ó. Eu sou um policial, o cara que inventou esse exemplo aqui, ele deve ter algum tipo de problema, né, cara? Ele na hora de escrever o livro, ele devia estar fumando uma maconhazinha, na época que era permitido, tá? Olha só, o policial tá aqui, e aí o que ele faz? O particular tá lá do outro lado com um carro com muamba, e o policial sabe que ele tá com um carro com muamba. Aí o policial se posta, dentro da cabeça do policial ele tem um elemento subjetivo de pedir, ele cogita, prepara, e aí o que ele faz? Ele escreve um bilhete, ainda coloca, meu nome é fulano de tal, eu sou policial rodoviário federal do concurso de 1963 e eu estou solicitando vantagem devida para você para liberar teu carro. E dá na mão de uma terceira pessoa, que é um andarilho lá, o bilhete, ou seja, está sendo feita uma solicitação de vantagem devida por meio escrito, que é o meio que ele está utilizando. Então, enquanto ele cogitou, preparou, entregou para o cara, já entrou na execução. Então, enquanto o cara estivesse dirigindo na direção do particular para solicitar vantagem devida, a execução está acontecendo. Aí o andarilho vai, o caminhão vem, dá uma porrada nele e mata ele. Aí o bilhete fica caído no meio da pista. Aí vem a corregedoria da Polícia Federal, que estava filmando o policial rodoviário federal, cata o bilhete e lê. Olha, eu, a 12h30, fiz uma solicitação por escrito, meu nome é fulano de tal, para o cara que está do outro lado da rua para pedir uma vantagem devida. Legal. Nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho uma tentativa, o cara cogitou, preparou, executou, mas não chegou na consumação por circunstâncias alheias à vontade dele, que a gente vai entrar na tentativa agora. Eu tenho um exemplo de tentativa de crime formal, ou tentativa de crime que existe o resultado naturalístico, mas não necessita dele, ou uma tentativa de crime que recebe a classificação de consumação antecipada ou efeitos cortados. Qual a probabilidade disso acontecer? Mínima. Evandro, como é que eu coloco na prova? Você vai colocar assim, ó, na prática. É correto afirmar que os crimes formais, em regra, não admitem tentativa, tá certo? Porque existe o resultado naturalístico, mas não necessita dele, são chamados de crimes de consumação antecipada ou efeitos cortados. Mas a doutrina majoritária concorda que pode vir a ocorrer a tentativa. Tá certo, tá? Então você pegou isso aí, não tem erro. Crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta simplesmente sem resultado naturalístico. Sem resultado naturalístico. Por quê?
Ou o cara entra na execução e o crime está consumado, ou ele não entra na execução e o crime não está consumado. É o exemplo do gordo. Gordo é uma desgraceira, né, cara? Você que é gordo, que você está em casa, não adianta você falar que você tem problema de tireoide, não, tá? Tu é gordo porque você come demais. Ah, Evandro, eu tenho cheio de problema de tireoide. Não é, seu problema está no estômago, filho. O nome do estômago agora é tireoide. Tanto que o cara faz bariátrica, ele emagrece. Então é só parar de comer, porra. Ah, Evandro, por que você está falando de mim que sou gordo? Fácil. Porque o mera conduta é para você, ô gordinho. Olha só. Imagina que isso aqui é um muro e aqui é a casa da pessoa. Aqui é o quintal e aqui está a casa. Imagina que você queira entrar nessa casa só para passar o dia lá dentro. Tem uma piscina legal aqui, você não quer fazer nada, a não ser entrar na casa, ficar deitadinho lá e pular na piscina de vez em quando. Parece aquele se não beber não case. Legal, mas não pode levar o tigre, senão é furto. E aí você quer pular lá dentro. A única coisa que você quer fazer, você não quer fazer mais nada. O nome disso é invasão de domicílio. Não tem resultado na invasão de domicílio. Agora imagina o seguinte... Você tem que cogitar, preparar e você tem que executar. Executar é entrar, tá? Assim que você executou, você consumou ao mesmo tempo. Não tem resultado naturalístico. A execução se une à consumação. Não existe exaurimento. Legal. Só que para você conseguir, você tem que executar. Agora, você imagina um gordão desse aqui, ó, tentando subir o muro. Como é que o cara vai subir o muro? O gordo não sobe muro, o gordo não faz barra. Aí o que você faz? Você tá lá na viatura da polícia, e aí você que é o policial, você fala assim, puta que pariu, olha a minha situação. Eu tô aqui vendo o gordo querendo invadir a casa, só que eu não posso fazer nada, porque se eu pegar o gordo pendurado no muro pro lado de fora, você vai cercear o direito de ir e vir do gordo sem as formalidades legais. Ou seja, você vai responder pela 489865, porque você é agente público, você não pode fazer isso. Na prática, você tem que parar a viatura, comprar um cachorro quente e ficar esperando o gordo rolar lá pra dentro da casa. Aí ele cogita, prepara. Na verdade, isso aqui é crime impossível, né? Por impropriedade do meio. Como é que o gordo vai subir? Não tem braço para subir ali. Mas, se porventura vier um vento de baixo para cima, empurrar a bunda do gordo e o gordo cair lá dentro, ele cogitou, preparou, tinha intenção de invadir, executou e consumou. E aí você entra e prende o cara. Mas não existe resultado naturalístico. Então, na verdade, os crimes de mera conduta, a consumação, ela se dá no primeiro ato de execução do crime. Beleza? Então grave esses 3 exemplos aqui, grava o exemplo do gordo, que é muito legal, e o legal do mera conduta é você saber que não existe resultado naturalístico. Então vamos lá. Crimes materiais, tem resultado naturalístico e precisa dele. Crimes formais, tem resultado naturalístico e não precisa dele. Crimes de mera conduta não tem resultado naturalístico. Tranquilo? Vamos agora para o crime tentado. Vamos trabalhar o crime tentado agora, que assim, o crime tentado tem várias nuances dele, né? Mas o mais importante é a gente saber que crime tentado você vai gravar a palavra circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui está o grande macete, ó, circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente quer prosseguir na execução, mas por circunstâncias alheias ele não consegue chegar na consumação. Ou seja, ele cogita, prepara, entra no primeiro ato de execução, mas alguma coisa impede. Ou seja, ele vai ter aqui, na verdade, ele vai ter um ato involuntário. Evandro, por que o ato é involuntário? Porque você tem que gravar que ele quer prosseguir na execução. Ele só não consegue porque circunstâncias alheias, que podem ser externas ou internas à vontade do agente, impedem que o crime se consuma. Tá? Lembrando o seguinte, tá? Olha só, vamos voltar para cá. Tudo vale o elemento subjetivo, é o que está na cabeça do agente, é o elemento volitivo da conduta. No caso, a gente chama de elemento subjetivo. Imagina se o cara criou e ele quer matar. Ele pega, cogita, prepara e não consegue entrar na execução. Não tem tentativa, porque não tem o crime principal dele, porque o artigo 31 diz que a cogitação e a preparação, salvo se constituir crime autônomo, não é crime, tá? Então imagina que esse cara aqui, o que ele fez? Ele foi lá no Paraguai, ou melhor, não foi no Paraguai não, ele foi aqui do lado, aqui em Foz do Iguaçu, comprou uma arma de fogo e botou na cintura. E a ideia dele era de matar, a ideia dele era do artigo 121. Ele queria matar o cara que estava devendo a ele. E aí ele cogitou, estava no meio da preparação, comprou a arma e estava se deslocando de Foz do Iguaçu para Cascavel, no Paraná. Quando ele estava no meio do caminho, a Polícia Rodoviária prendeu ele e ele estava armado. E a Polícia Rodoviária Federal perguntou, cara, por que você está com essa arma? E ele contou, eu estava com essa arma porque o meu elemento subjetivo era de matar o cara daqui a pouco, ali na frente, que estava me devendo. Se você não me para, policial, eu ia matar o cara. Ou seja, ele conta a conduta criminosa dele que ele queria fazer. Mas e aí, cara, o que ele vai fazer nessa conduta criminosa?
Ele conseguiu, pelo menos, entrar na esfera de execução no matar? Não. Mas ele já estava armado. Se ele estava armado, não vai entrar como crime de homicídio, ele não responde por tentativa de homicídio, porque ele não entrou na execução, mas por si só, por estar armado, já configurou, por exemplo, se ele estiver armado, configura o artigo 14 ou o artigo 16, que é porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito, da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, já representa um crime autônomo, mas não aquele crime principal que ele queria colocar lá. Mas vamos supor que não aconteceu o crime autônomo, ele comprou a arma, cogitou, preparou e entrou na cela de execução. E aí, Evandro, o que acontece se ele entrou na cela de execução? Se ele entrou na cela de execução, pode acontecer duas coisas. Uma, ele conseguir matar a pessoa e o crime está consumado. Eu expliquei para você que é um crime material, crime de homicídio. Ou pode acontecer de, por circunstâncias alheias, ele não conseguir matar. Evandro, dá um exemplo de circunstâncias alheias. Imagina que a arma está municiada e na hora que ele vai apertar o gatilho, ele aperta o gatilho e esquece que a arma está travada. Mas a arma tinha potencial lesivo. Ou seja, ele não conseguiu por um erro dele, mas vai ser o crime tentado, porque ele entrou na esfera de execução. Ele deu o crime e errou todos os tiros. Vai ser tentado porque entrou na esfera de execução. E aí eu tenho as formas de tentativa, tá? As tentativas, elas podem ser basicamente de 4 formas. Ela pode ser cruenta, ela pode ser incruenta, ela pode ser perfeita e ela pode ser imperfeita. Aí a gente vem para os sinônimos, né? A tentativa cruenta é chamada também de tentativa vermelha. Ou seja, é onde houve lesão jurídica, lesão ao bem jurídico tutelado. Tentativa vermelha é o sangue. Dei um tiro, pegou no cara, sangrou, tentativa vermelha, tá? Isso é para você gravar. Incruenta, não houve lesão, sem lesão. Ou seja, é quando eu dou 10 tiros no cara e erro os 10. Cogitei, preparei, entrei na esfera de execução, mas por erro na pontaria, eu errei os 10 tiros. Tentativa incruenta ou sem lesão. Tentativa perfeita é aquela que você gasta todo o potencial lesivo, ou seja, eu gastei tudo, eu usei tudo, eu tenho um revólver com 5 munições, eu dei os 5 tiros, gastei todos os 5. Então, se eu usei todo o potencial lesivo, a tentativa vai ser perfeita. Aqui é legal porque recebe o nome de crime falho pela doutrina. Então, crime falho, ele representa só a tentativa perfeita, tá? Cuidado para não confundir, se cair na tua prova, crime falho, tentativa perfeita. Não vamos confundir, eu já vou até colocar aqui, com a expressão quase crime. Quase crime, vocês vão ver que eu estou lá no artigo 17 do Código Penal, do CP. Ok? Não estou falando aqui, crime falho, tentativa perfeita, artigo 14.2, mas só vale para perfeita, tá? E eu tenho a tentativa imperfeita que eu não gasto tudo. É a mesma coisa, ó, não uso tudo. Eu não entendi esse gasto tudo, não uso tudo. Simples, cara, você tem um 38. Você tem 5 tiros, você deu os 5, tentativa perfeita, gastou tudo. Eu tenho 5 munições, eu dei 3 tiros, sobrou 2 na arma, tentativa imperfeita. Lembrando que o crime falho só vale para tentativa perfeita. Agora, você pode conjugar, tá? O Evandro, o A tá aqui, ele tinha 5 tiros e ele deu 5 tiros no B. Só que ele tinha um probleminha de visão, os tiros saíram tudo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Errou os 5. Ele cogitou, preparou, entrou na sala de execução, tinha potencialidade lesiva à arma, lógico, fez os disparos e errou os 5. Como é que classifica isso? Nesse exemplo aqui, a tentativa foi incruenta e perfeita. Ele errou os tiros e gastou tudo. Agora, ele podia ter errado os tiros, gastado tudo e acertado. Aí seria perfeita e cruenta. Assim como ele poderia não ter dado todos os tiros e ter acertado ou não acertado. Então ela pode ser perfeita e incruenta, ou imperfeita, cruenta e incruenta. Ela pode se conciliar, não tem problema nenhum nesse caso concreto, ok? Falar 2 pontos importantes agora também quando a gente trata do crime tentado, tá? Que é a natureza jurídica. A natureza jurídica da tentativa, ela recebe o nome de uma antecipação temporal da figura típica. O que é isso? Antecipação temporal da figura típica, que é fácil, olha só. O artigo 1º do Código Penal, ele diz que a descrição do crime tem que estar perfeitamente no Código Penal para o cara possa ser punido. Então eu cogitei, preparei, executei e consumei. Pra você ter uma noção no crime
materiais, que são os que admitem tentativa em regra, vou colocar o artigo 121. Quando você pega o artigo 121, está escrito assim, matar alguém. Ó, matar alguém. Não está escrito tentar matar alguém. Então, na verdade, tentar matar e não conseguir não poderia ser crime, porque não está especificamente no Código Penal. E o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime se ele é anterior que defina não apenas sem prévia definição legal, então tem que ter perfeita descrição na lei o que você executa. E se não tem a palavra tentar matar alguém, o cara não poderia ser punido. Aí veio essa daqui, o artigo 14.2, que é considerado também uma norma de extensão, e ela vem e pune o cara, não na consumação, mas ela pune o cara aqui no momento da execução, antes de chegar na consumação. Então ele antecipa o tempo para poder punir o cara. E, na verdade, ela faz uma junção, né? Quando você pega um processo, por exemplo, está escrito assim, artigo 121, matar alguém combinado com o artigo 14.2. É assim que vem, tá? E ela é considerada uma norma de extensão da figura típica ou antecipação temporal da figura típica. Então, já está entendido o porquê desse nome. Mas, grave aí que a natureza jurídica recebe esse nomezinho feio aqui. Pena da tentativa. O que é a pena da tentativa? A tentativa é uma diminuição obrigatória de pena. O juiz não tem que querer ou não diminuir. Diminuição obrigatória de pena. Evandro, por que a diminuição é obrigatória? Porque é direito subjetivo do acusado, do réu, ter a pena diminuída. Porque ou o crime está consumado e a pena é cheia, ou o crime está tentado e a pena tem que ser reduzida de 1/3 a 2/3, ou seja, ou reduz mais ou reduz menos. Evandro, mas como eu sei que reduz mais ou reduz menos? Vem para cá que você vai entender. Olha só. Você vai gravar assim, quanto mais próximo da consumação chegar, menor a redução de pena. Quanto mais longe da consumação chegar, maior a divisão de pena. Diminuição de pena. Mas como é que eu sei, Evandro? Fácil. Imagina o seguinte. O A deu um tiro no B nas mesmas condições que o C deu um tiro no D. Mesmas condições, tá? A pena do homicídio é de 6 a 20. A diferença é que o A conseguiu matar o B. O C deu tiro e errou os tiros no D. Mas as condições foram as mesmas. O juiz vai dar a mesma pena. Porque os casos são muito iguais, o juiz vai falar, de 6 a 20, pena em abstrato, eu vou dar 9 anos nesse cara e 9 nesse aqui. A aplicação da pena vai ser 9 para os dois, quem matou e quem não matou. Porque o artigo 121 é um só, a pena é uma só. A diferença é que aqui o cara está morto, morreu, o juiz dá a pena cheia. Opa, 9 anos sem diminuição nenhuma. Você matou o cara? Agora, aqui embaixo, o juiz vai analisar. Ah, tentou matar e não conseguiu. Se, por exemplo, a tentativa foi incruenta, deu 10 tiros, errou os 10, o juiz vai ter que obrigatoriamente dar a diminuição maior. Porque o cara chegou muito longe da consumação, porque ele errou o cara. Então, tirando 2/3 de 9, se eu tirar 2/3, eu tiro 3. A pena do cara vai ser 3 anos. Diminuir 2/3. Então, chegou longe da consumação. Agora, e se eu dou 2 tiros e os tiros pegam no peito, mas o cara, se corrida a tempo e não morre, quase morreu. O médico fala, olha, quase que o cara morreu. O juiz vai pegar os mesmos 9 anos, vai diminuir de 1/3, diminuiu 9 de 3, vai dar 6 anos a pena do cara. Ou seja, diminuiu 1/3. Tanto faz diminuir mais ou diminuir menos, ainda assim tem que diminuir porque aqui houve o crime tentado. Então é obrigatório a diminuição de pena. Então quando você pegar a diminuição de pena aqui, você vai falar que ela é obrigatória ou direito subjetivo ou direito adquirido pelo Código Penal, a redução de pena. Não é facultativa ao juiz, tá? É obrigatório. Agora, é ele que, no caso concreto, vai decidir se diminuir mais ou se diminuir menos. Então, matamos aí a natureza jurídica e matamos a pena dentro da tentativa, que é obrigatória a diminuição. Vamos ver agora onde não cabe a tentativa. Vamos para a inadmissibilidade da tentativa. Quando não vale a tentativa. Crimes que não admitem a tentativa. Aí tem uma brincadeira aqui, que isso aqui veio do meu monitor, tá, cara? Essas coisas aqui, muito gay, assim, não é minha não, tá? É Puka-Chu, que eu nem conhecia essa boneca, mas agora tô conhecendo e trouxe pra vocês, porque é uma mnemônica legal. E é bacana você gravar o Puka-Chu mesmo, tá? Ó, Puka-Chu, que são as iniciais de préter doloso, que eu vou explicar, unissubsistente, contravenções penais culposos de crimes de atentados
condicionados habituais e omissivos próprios. Alguns aqui eu vou pedir só para você gravar, porque no momento próprio a gente chega lá e explica, senão a gente vai pegar no tópico de crime tentado e vai se alongar. Mas vamos lá. Crime pré-ter-doloso, você vai ver no artigo 19, que são crimes de dolo no antecedente e culpa no consequente. Se tem culpa no meio, não admite crime tentado, porque os crimes culposos, que são chamados os crimes culposos ou os crimes de imprudência, eles não admitem a tentativa, tá? Então tá aqui, pré-ter doloso não admite. Unissubsistente, aquele que só tem um ato, um único ato crime. Então você não tem como ter tentativa se o crime ele tem só um único ato, no primeiro ato a execução já se juntou à consumação. Contravenção penal, o próprio artigo 4º da Lei de Contravenção Penal diz que não admite tentativa. Crime culposo, aqui está no artigo 18.2 e também nenhum crime culposo admite a tentativa. Os crimes de atentados, os condicionados, os habituais, tá? Um exemplo de crime habitual aqui é exercício irregular da medicina, tá? Ou há habitualidade o crime está consumado, ou não há habitualidade o crime não está consumado. E você tem aqui os crimes omissivos próprios, que não admitem tentativa, que são os puros, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir com o agente garantidor, que é o artigo 13, parágrafo 2º, que aí são os crimes omissivos impróprios. Esse admite tentativa, até porque são chamados comissivos por omissão ou participação por omissão. Aí admite, mas os próprios ou puros não admite. Então fica aí a dicasinha aí do Pikachu, ou seja, é uma mnemônica do Pikachu, que é uma bonequinha, né, cara, que o meu monitor colocou esse troço, eu tive que desenhar aqui, não aguentei quando colocou no material, mas que são os crimes que não admitem tentativa. Isso aqui vai de presente aí para ficar para a história. Ó, o monitor aí que fez essa viadagem foi o Rafael ou o Rafa. Beleza? Mas ficou muito legal o presente dele, essa mnemônica para vocês. Vamos fazer agora uns exercícios para a gente conseguir consolidar de fé e fato isso que a gente aprendeu agora, tá? Olha, o que eu deixei aí no material para você nos exercícios? São 5 exercícios, tá? Deixei um esqueminha para você muito bacana para a gente trabalhar. Então vamos lá. A primeira questão veio assim. Na natureza jurídica do crime tentado, há antecipação temporal da figura típica. Tá certinho, deixei no seu material, ficou de reforço aí. Os atos de cogitação materialmente não concretizados são impuníveis em qualquer hipótese. A cogitação é área interna e se é conteúdo interno, ela também não pode ser punido. A cogitação em si, pensar em cometer crime, não é crime, tá? Vamos para a próxima. Suponha que Kiko e Kelkis entraram em uma discussão. Nessa hipótese, Kiko, homem valente e armado, deflagrou todas as munições em direção de Kelkis, com a intenção de matá-lo. Mas Kelkis fugiu ileso. Nesse contexto, podemos dizer que caracterizou uma tentativa perfeita e incruenta, certinho. Ele deu todos os tiros, gastou todo o potencial lesivo, tentativa perfeita, foi incruenta porque errou todos os tiros, tá? Certo também. Considere a seguinte situação hipotética. Joaquim, penalmente capaz, desferiu diversos golpes de facão contra Manuel, com o intuito de matá-lo. Mas este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado, com pena reduzida, levando-se em conta a sanção prevista para o crime consumado, certinho. Porque obrigatoriamente, você pode anotar aí a redução de 1/3 a 2/3 em relação à pena do crime consumado, tá? Então é obrigatória a diminuição de pena. Vamos para a próxima. Na tentativa perfeita, também denominada quase crime, já está errado, porque a tentativa perfeita é denominado crime falho e não quase crime, tá? Ou tentativa acabada. O agente realiza todos os atos executórios, mas não atinge a consumação por circunstâncias alheias à vontade. O errado está no quase crime, que quase crime é crime impossível. Aqui é crime falho quando a gente fala em tentativa perfeita, tá? Então, ó, matamos aí o crime tentado e o crime consumado com todas as nuances que a gente tinha que bater nele. Coloquei os dados acessórios no seu material, algumas questõezinhas comentadas para você conseguir reforçar, mas a regrinha agora é subir a escada. Regular que você está fazendo, se manter bastante em exercício, fazer muito simulado e para poder chegar bem na prova. Acredita que vai dar certo, mesmo que o mundo inteiro conspire contra você, se você acreditar muito que vai dar certo, pode ter certeza que você busca o seu sonho por meio do seu esforço, né? Como diria o próprio Ayrton Senna, a gente não tem que ter ídolos, a gente tem que dar valor à confiança, ao trabalho árduo, duro, dedicação e à lealdade. E para quem me conhece, alô você!